350 mil pontos de comércio e residências do Rio Grande do Sul ainda estão sem luz por causa do temporal de terça-feira. A região mais atingida é a Grande Porto Alegre. Em Cachoeirinha, região metropolitana, móveis que ficaram debaixo d'água foram empilhados pelas ruas. O temporal atingiu mais de 1.700 casas. Perdi cama, sofá, roupa, telhado perdi todinho. Eu moro aqui há 5 anos, a situação nunca chegou ao nível que chegou. Foi muito feio. Em Porto Alegre, o trabalho de retirada de árvores e galhos das ruas ganhou o reforço do Exército. Cerca de 40 homens ajudaram a desbloquear ruas e avenidas. 128 semáforos da capital ainda não funcionam e os motoristas foram obrigados a ter cuidado e paciência. Sem luz e sem água, muita gente buscou abrigo na casa de parentes e amigos. Outra opção foi ir para hotéis. Nessa rede, todos os quartos ficaram lotados. O aumento foi inacreditável, em mais de 300%, comparando com a quarta anterior. Eis que ontem, sob a informação de que a energia só vai retornar na sexta ou no sábado, os porto-alegrenses começaram a ligar e de última hora se hospedar nos nossos hotéis. Ocupamos todos os leitos, porque o movimento que já existia se somou a esse, e temos a perspectiva de que mais pessoas se hospedem de hoje até sábado justamente por o mesmo motivo. O local mais disputado dos shoppings tem sido o ponto de recarga de celular. Estava sem nada de bateria, não podia me comunicar e eu preciso muito dele, né? Minha fonte de trabalho. Este publicitário aproveitou a energia e o sinal do Wi-Fi para fazer 3 reuniões de trabalho. Tem sido bem complicado porque não tem meios, né, outras formas, e a gente precisa trabalhar, precisa produzir. A gente tem muito retorno com o cliente e como é um trabalho de rua, né, eu preciso realmente dos aparelhos para poder ter acesso e é o material de trabalho da gente, né. Trouxe quantos aí? Eu tô com 3 aparelhos aqui. É o material de trabalho, que são 2 aparelhos e mais um celular que eu aproveitei trazendo também para poder dar uma carga. Em outro ponto da cidade, vizinhos compartilham a água da chuva que ficou acumulada em uma piscina plástica. A água da chuva dos vizinhos, da piscina, como a senhora forneceu para nós a água, né? Para lavar uma louça, para botar nos banheiros, para tomar um banho, até para fazer uma comida. O dono deste restaurante está de portas fechadas e acha que vai perder todo o estoque de alimentos que precisa de refrigeração. São 2 dias sem faturamento, nem no almoço nem na janta, e mais as perdas que vão ser calculadas depois, né? Agora, quando voltar a luz, a gente vai ver o que sobrou, e aí o que foi pré-preparado vai ter que ser ou refeito ou colocado tudo fora igual. A Eliana vai trazer a previsão do tempo para a gente. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, Bonner, e para você. O número de raios aumentou 76% no Rio Grande do Sul, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Entre os dias 1 e 17, foram registradas quase 960 mil descargas elétricas contra 543 mil no mesmo período do ano passado. Em Santa Catarina, o crescimento foi menor, 10%. Esse dado não inclui os raios de hoje, quando os temporais se espalharam por regiões catarinenses. Nessas imagens de satélite, os pontos avermelhados são raios nesse momento. Nas próximas horas, a chuva forte se concentra no Vale do Itajaí e até amanhã avança por quase todo o Paraná, em São Paulo de Bauru ao litoral, em Minas Gerais de Belo Horizonte ao sul do estado e no Rio de Janeiro, da região dos Lagos até Itatiaia e Paraty. Há previsão de ventos fortes e granizo, inclusive em Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e no Rio. As temperaturas variam de 29 a 38 graus. No Rio de Janeiro, o Instituto Estadual do Ambiente emitiu um boletim com o risco de transbordamento de rios até domingo. Ele é alto nas partes em laranja e muito alto onde o mapa está vermelho. Em São Paulo, a Defesa Civil alertou para enchentes e deslizamentos por causa dos grandes volumes de chuva nos próximos 3 dias. 130 milímetros em Sorocaba, no Vale do Ribeira e em Itapeva. 150 milímetros na Grande São Paulo e em Campinas. E de 180 a 200 milímetros no Vale do Paraíba, no Litoral Norte e na Baixada Santista.
As tempestades vão ocorrer porque uma baixa pressão e uma frente fria vão formar nuvens carregadas e empurrar essas instabilidades para as camadas altas da atmosfera. No meio do caminho, um cavado. Fortes correntes de vento em altitude vai acelerar o desenvolvimento das grandes nuvens. E quanto maiores, maior também é o potencial para chuvas intensas. Nessa sexta-feira, poucas áreas vão ter sol o dia todo. O Pantanal, o norte do Espírito Santo, de Minas e o sul da Bahia, o sertão do Rio Grande do Norte e o Ceará e o norte de Roraima. Inclusive, Boa Vista é a única capital com tempo firme. Até amanhã, Renata e Bonner. Até amanhã, Eliana. Obrigado. Obrigada. Nos Estados Unidos, o frio extremo provocou até agora 36 mortes. O acúmulo de neve foi tanto que esse homem nem precisou de escada para alcançar o telhado. Subiu na montanha de gelo mesmo. De leste a oeste dos Estados Unidos, a paisagem está assim. A combinação de neve, chuva e ventos atinge a maior parte do país. 20% da população americana está sob alerta de frio extremo, que atinge mais de 30 estados. Desde ontem, uma forte tempestade de inverno avança da costa oeste dos Estados Unidos em direção ao estado de Nova York, que fica no outro extremo. Será a terceira tempestade desse tipo aqui nessa região em uma semana. Em muitos locais, ainda nem deu tempo para se recuperar da última nevasca. No norte do estado, a quantidade de neve que caiu desde sábado já passou de 1,80 m. Em Buffalo, perto da fronteira com o Canadá, só dá para limpar a rua com a ajuda de um trator. No meio oeste americano, as temperaturas despencaram. No estado do Tennessee, onde a sensação térmica chegou a 18 graus negativos, o governo montou abrigos temporários. Em Chicago, no estado de Illinois, a sensação térmica foi de 22 graus negativos. Os imigrantes que estavam em um abrigo onde aguardam a resposta de um pedido de asilo foram levados para uma biblioteca pública, onde o aquecimento é mais potente. O frio é muito forte, não estamos acostumados com isso, conta esse homem. Se locomover virou um desafio, seja por terra, céu ou água. Este lago no Michigan congelou. Uma balsa foi usada para quebrar o gelo. Entre ontem e hoje, mais de 1.800 voos foram cancelados em todo o país e 8.000 partiram com atraso. Caminhões são usados para limpar as estradas, mas o perigo continua com as pistas escorregadias. Nessa cidade, no estado de Washington, os moradores fizeram um mutirão para ajudar os vizinhos que estavam atolados. No Oregon, mais de 40 mil casas estão sem energia elétrica depois que ventos fortes derrubaram árvores e postes e interromperam as linhas de transmissão. Na maior cidade do estado, Portland, as aulas estão suspensas desde o início da semana. A seguir, a polícia de Minas prende o principal suspeito de ter assassinado um americano no Rio. A Polícia Federal e o Ministério do Meio Ambiente fizeram uma operação no Pará contra garimpos ilegais. Pneus em chamas e árvores derrubadas para bloquear a estrada. Policiais federais e servidores do ICMBio foram cercados ontem por garimpeiros ilegais que tentavam impedir a saída das equipes de uma das áreas alvo da fiscalização. A equipe foi abordada por alguns elementos que estavam com posse de garrafa com coquetel Molotov. Ameaçaram jogar essas garrafas nas equipes do ICMBio e também do policiamento ambiental. Com o clima tenso, as equipes pediram reforço. 2 helicópteros se aproximaram para dar apoio à operação e foram recebidos com pedras e rojões. A Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em áreas onde a extração irregular de ouro é recorrente, nas cidades de Parauapebas e Curionópolis, sudeste do Pará. Segundo os investigadores, os garimpeiros ilegais montaram comunidades nessa região para cometer crimes ambientais e agem até em unidades de conservação que deveriam ser protegidas. Numa dessas áreas, conhecida como Igarapé Gelado, as equipes de fiscalização flagraram homens e máquinas destruindo a floresta. 7 pessoas foram presas pela extração ilegal de recursos minerais. Tratores e outros equipamentos usados para devastar a natureza e poluir os rios foram inutilizados.
O garimpo ilegal também ameaça o fornecimento de energia elétrica no país, porque se concentra em áreas próximas às torres de transmissão de energia da usina hidrelétrica de Belo Monte. O avanço do garimpo próximo às linhas de transmissão pode acarretar a derrubada da torre de energia. Se cair uma torre de energia dessa, vai sobrecarregar o sistema interligado nacional, prejudicando, portanto, o abastecimento do país, inclusive com risco de blackout. As investigações vão continuar para identificar quem financia os crimes contra o meio ambiente nas áreas fiscalizadas. Segundo os órgãos ambientais, a bacia hidrográfica da região está sendo contaminada pelo mercúrio usado na extração ilegal do ouro. A questão da saúde das comunidades, a questão da contaminação dos rios, a questão do trabalho associado ao trabalho escravo, a questão da guerra no campo para expulsar essas famílias. Então a gente vê hoje que existe um conflito social muito grande, além de que o dano ambiental ele é irreversível. A Polícia Federal prendeu o último dos 5 suspeitos de envolvimento no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Jânio Freitas de Souza foi detido em Tabatinga, no Amazonas. O crime ocorreu em junho de 2022, no Vale do Javari. Foi preso em Minas Gerais o principal suspeito de ter assassinado um americano no domingo passado, no Rio de Janeiro. O suspeito é o cubano Alejandro Triana Treves, de 30 anos. É ele quem aparece nessas imagens de câmeras de segurança, entrando na casa do galerista Brent Sikma na madrugada de domingo e saindo 14 minutos depois, usando luvas. Segundo a polícia, depois de entrar no carro no Rio de Janeiro, o suspeito viajou até São Paulo, onde mora. Lá, comprou um outro carro pagando à vista, com parte do dinheiro roubado na casa. Ontem, ele chegou a viajar 500 quilômetros até esse posto de gasolina entre Uberlândia e Uberaba, em Minas Gerais. Ele estava dormindo dentro do carro quando foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, que tinha sido avisada pela Polícia do Rio. Alejandro carregava $3.000 e estaria tentando chegar até a Bolívia. No primeiro depoimento em Uberaba, ele negou que tenha cometido o crime. Negou até mesmo que tenha viajado para o Rio. Já a polícia acredita que o assassinato do galerista foi premeditado. Como já foi divulgado, ele ficou mais de 12 horas esperando o melhor momento para entrar na casa na residência da vítima. Entrou na residência, ficou por cerca de 15 minutos, efetuou 18 perfumes. Nós não temos nem dúvidas que foi premeditado. Durante a longa espera dentro do carro, nos arredores da casa, a imagem de uma tela de celular brilhando no banco de trás levantou a suspeita de que Alejandro não estivesse sozinho. Mas a polícia descartou essa hipótese. Pode ser que ele tenha deitado no banco e olhado o telefone celular. Nós acreditamos que havia só o Alejandro, porque nós pegamos imagens de passagens dele pelos pedágios e ele aparece sozinho no carro. Se a polícia já entendeu a forma como tudo aconteceu, a investigação dos motivos do crime é bem mais complexa. O assassino levou com ele dinheiro em reais e dólares, além de joias e alguns outros objetos. Por isso, a primeira suspeita era de roubo seguido de morte. Mas depois da prisão de hoje, o caso ganha novas perguntas e novas linhas de apuração. A polícia descobriu que Alejandro Treves e Brent Sikma já se conheciam. Nós já sabíamos que o autor esteve aqui no Rio em meados do ano passado, talvez julho, e a vítima também esteve. E segundo uma testemunha, eles teriam se encontrado. O suspeito também conhecia o ex-marido do galerista, que é cubano e mora nos Estados Unidos. Sabendo que o autor preso também é cubano, nós obtivemos a informação no sentido de que o preso também conhecia o ex-marido da vítima. Conhecimento prévio entre os três, né? Entre vítima, autor e ex-marido. Então, não se descarta a hipótese de ter acontecido um homicídio. Alejandro Treves vivia legalmente no Brasil desde 2022. Ele está em prisão temporária por 30 dias, renováveis por mais 30. A seguir, um deputado do PL é suspeito de orientar ataques golpistas. O Paquistão responde com
A Rússia declarou hoje que a operação militar na Ucrânia só vai terminar quando os ucranianos desistirem de se juntar à organização do Tratado do Atlântico Norte. Horas depois, a OTAN anunciou que vai realizar o maior exercício militar em pelo menos 35 anos. O chanceler russo disse que a proposta americana de retomar as negociações sobre o controle das armas nucleares é inaceitável, enquanto os Estados Unidos e a OTAN estiverem apoiando militarmente a Ucrânia. Em fevereiro do ano passado, a Rússia suspendeu sua participação no último tratado de controle de armas nucleares que ainda está em vigor e usou como argumento o apoio ocidental aos ucranianos. O tratado entre Rússia e Estados Unidos foi assinado em 2010 no governo de Barack Obama e limitou em 1550 o número de armas nucleares de cada uma das duas potências. Os dois lados poderiam inspecionar os arsenais nucleares um do outro. Com a decisão de Putin, essa inspeção está suspensa. Teme-se que a suspensão do tratado poderia levar a uma nova corrida armamentista entre Estados Unidos e Rússia. Em sua entrevista coletiva em Moscou, o chanceler russo também voltou a repetir a exigência de que a Ucrânia desista de entrar para a OTAN, a aliança militar do Ocidente. A Ucrânia tem reiterado que não vai desistir de ingressar na OTAN e que qualquer negociação com a Rússia precisa levar isso em conta. A invasão da Rússia à Ucrânia completa 2 anos no fim do mês que vem. Lavrov disse que a Rússia vai continuar com seus objetivos militares na Ucrânia e vai atingi-los. A Rússia não será derrotada, ele disse. A OTAN inicia, na semana que vem, sua maior manobra militar desde o fim da Guerra Fria, com 90 mil militares envolvidos em exercícios que vão até maio. Mais de 50 navios de guerra, 80 caças, helicópteros e drones e 1.100 veículos de combate, entre eles 133 tanques, vão ensaiar como serão os combates se a Rússia atacar qualquer um dos países da OTAN com os quais faz fronteira. Pela Carta da Aliança, o ataque a um dos países membros é um ataque a todos. Os exercícios vão se concentrar nos mais prováveis alvos da Rússia, a Polônia e os países bálticos, Lituânia, Estônia e Letônia. O Oriente Médio também vive clima de guerra. São os ecos do conflito entre Israel e os terroristas do Hamas. O Paquistão atacou o Irã com mísseis e drones. Pelo menos 9 pessoas. O governo paquistanês disse que os ataques atingiram esconderijos de terroristas. Foi uma resposta a bombardeios recentes do Irã. Faz tempo já que os dois países se acusam de abrigar grupos militantes que realizam ataques ao longo da fronteira. O Irã afirmou que o alvo dessa vez era o grupo sunita Jaish al-Adl. Segundo as autoridades iranianas, o grupo tinha atacado na fronteira as forças de segurança do país. Na segunda-feira, a chamada Guarda Revolucionária do Irã, principal força do exército deles, bombardeou grupos rebeldes também no Iraque e na Síria. O Oriente Médio tem hoje vários focos de crise. A região abriga países dessa área que vai do leste do Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. E vive uma teia de conflitos. São vários os países e os grupos envolvidos há décadas em disputas interligadas entre si. E a escalada atual chama atenção. O estopim foi o ataque do grupo terrorista Hamas ao sul de Israel no dia 7 de outubro. 1.200 pessoas foram e aproximadamente 240 sequestradas. 132 são reféns até hoje. As forças israelenses têm atacado a faixa de Gaza desde então com o objetivo de acabar com o grupo terrorista. Hoje, no sul de Gaza, em Rafah, um ataque de Israel atingiu uma casa e matou 6 pessoas, incluindo crianças, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que afirma os bombardeios israelenses já mataram 24.620 palestinos. Ainda em outubro, entrou em cena o Hezbollah, grupo rebelde do Líbano financiado pelo Irã. O Hezbollah foi criado com o objetivo de destruir o Estado israelense e tem feito ataques ao norte de Israel para defender o Hamas e desestabilizar as tropas israelenses. Algumas semanas depois, outro grupo rebelde entrou no jogo, os Houthis, que são do Iêmen e também financiados pelo Irã. Eles vêm ganhando protagonismo nesse conflito.
O grupo está atacando navios mercantes do Ocidente que passam pelo Mar Vermelho, no sul de Israel. O Mar Vermelho é estratégico demais porque é, além do Mediterrâneo, o único ponto de entrada e saída de Israel pelo mar. E é também uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. Dá acesso ao Canal de Suez. 12% dos cargueiros do mundo inteiro passam por lá. Atrás da palavra ruta está Mar Vermelho. Atrás do Mar Vermelho está 40% da comercialização de petróleo. É isto que mais assusta o mundo ocidental. Os Estados Unidos fizeram nesta quinta-feira novos ataques contra alvos dos Houthis. O Pentágono informou que destruiu 14 mísseis que estavam prestes a serem lançados pelos rebeldes. Os Houthis já fizeram desde novembro mais de 20 ataques a navios de diferentes países. O que se vê agora, de uma semana para cá, é a participação mais direta dos Estados Unidos e também do Reino Unido nessa história. Em retaliação aos Houthis, os dois países já bombardearam mais de 60 alvos do grupo rebelde no Iêmen, inclusive na capital do país. E assim, o Oriente Médio vive uma escalada de violência sem precedentes na história recente da região. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, destaca o papel que o Irã, que financia os Houthis, o Hezbollah e apoia o Hamas, exerce hoje nessas disputas no Oriente Médio. Ele quer mostrar que ele avança em outros territórios. Para isso, é exatamente o que disse o ministro iraniano. Nós não temos limites. E a realidade é que eles têm força, sim, para fazer valer suas palavras, tanto com uma reserva bem localizada, bem forte de mísseis, como com armamento nuclear, mais de 120 quilos de urânio enriquecido, que é possível fazer pelo menos 3 bombas atômicas com a potencialidade de Hiroshima. É suficiente para incendiar a região e é suficiente para o projeto regional de poder do Irã. No Fórum Econômico Mundial, na Suíça, o presidente de Israel acusou o Irã de patrocinar o terrorismo no Oriente Médio e chamou a atenção para os reféns israelenses que ainda estão em poder dos terroristas do Hamas. O porta-retrato trouxe emoção ao cenário frio do auditório principal do evento. A foto de Kfir Bibas, que hoje completou 1 ano de idade, foi para chamar a atenção para as pessoas que estão sequestradas pelo Hamas. O grupo terrorista diz que um ataque israelense matou o mais novo dos reféns, junto com o irmão e a mãe. O exército de Israel diz que não há confirmação da morte dos 3 e que o Hamas faz terror psicológico. Sabemos que eles estão passando por um inferno. Não sabemos o paradeiro, disse Isaac Herzog. Numa conversa com o presidente do Fórum Econômico Mundial, Borg Brand, Herzog comentou o drama que civis palestinos estão enfrentando nessa guerra. Não me esquivo da tragédia humana em Gaza. Nós nos importamos. É doloroso para nós ver os vizinhos sofrendo tanto. Herzog voltou a dizer que Israel tem o direito de se defender. Questionado sobre uma solução de 2 estados, um israelense e um palestino afirmou: os israelenses perderam a confiança no processo de paz porque viram os nossos vizinhos glorificarem o terror. Durante a conversa, o presidente israelense se referiu ao Irã como Império do Mal. Herzog disse que o Irã gasta bilhões de dólares financiando grupos para desestabilizar o Oriente Médio, numa referência ao Hamas, que controla Gaza, e ao Hezbollah, que atua no Líbano. E citou os ataques dos rebeldes Houthis do Iêmen a navios no Mar Vermelho. O presidente também falou sobre as relações com a Arábia Saudita. Antes do ataque do Hamas, os 2 países negociavam um acordo em que os sauditas reconheciam o Estado de Israel. Segundo analistas, Israel esperava estabilizar as relações com as nações árabes e isolar o Irã. Hoje, Herzog disse que o acordo com os sauditas é possível, embora ainda leve tempo. Junto com Herzog, vieram a Davos reféns libertados para reforçarem o apelo. Façam algo, nos ajudem, pediu Nelly Margari.
A enfermeira contou que no cativeiro, em esconderijo subterrâneo, precisou tratar de reféns idosos, alguns com deficiência visual ou auditiva, praticamente sem suprimentos médicos. Sam Altman, chefe da empresa que lançou o ChatGPT, participou de um dos painéis no fórum. Altman ouviu o ministro da Economia do Reino Unido, Jeremy Hunt, defender que os governos ocidentais dialoguem com a China sobre padrões globais para a inteligência artificial e que esses padrões reflitam os valores das democracias liberais. O Brasil se despediu do Fórum Econômico Mundial com uma participação num painel sobre transição energética. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, procurou apresentar o país como uma potência verde e cobrou mais ação dos países mais ricos. Nós entendemos que fora da sustentabilidade não há salvação para a economia. Para isso, nós usamos todas as nossas potencialidades e os nossos investimentos, e isso tem um custo para o povo brasileiro, para poder avançar de forma célere na transição energética. Mais uma vez, repito, que nós queremos que seja justa, inclusiva e que tenha mecanismos internacionais de dialogar com os países industrializados para que a gente chegue num denominador e acelere a transição. A polícia equatoriana prendeu 2 suspeitos de assassinar um promotor de justiça. A vítima investigava os traficantes que invadiram o estúdio de um canal de televisão. Um dos presos dirigia o carro que perseguiu o promotor César Soares ontem pelas ruas de Guayaquil. O outro foi quem atirou para matar, segundo os investigadores. Para poder ter a certeza de que essas 2 armas... Com eles, a polícia apreendeu armas, munição, uniformes policiais e 2 carros. Outros suspeitos de envolvimento no crime estão foragidos. A polícia identificou 18 marcas de tiro no carro em que César Soares estava. Ele foi assassinado logo depois de deixar a sede da promotoria. Ele investigava a invasão de traficantes armados a uma emissora de televisão em Guayaquil na semana passada. Funcionários do canal ficaram sob a mira dos bandidos. As imagens de desespero foram transmitidas ao vivo. Ninguém se feriu gravemente. 13 pessoas foram presas. O Equador mergulhou numa crise de segurança pública depois que o narcotraficante José Adolfo Macias Vilamar, o Fito, fugiu da prisão no começo do mês. Ele é chefe de uma das maiores facções do país. No dia 9, as ruas de Guayaquil, maior cidade equatoriana, foram tomadas pela violência. O presidente Daniel Noboa decretou conflito armado interno e classificou 22 facções criminosas como grupos terroristas. Hoje, o governo enviou o exército para um dos maiores presídios do país, na periferia de Guayaquil. A polícia informou que o objetivo era confiscar objetos proibidos e manter o controle dentro do presídio. O deputado federal Carlos Jordi, do PL, foi alvo hoje da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga participantes, organizadores e financiadores dos atos democráticos de 8 de janeiro. Pouco depois das 7 da manhã, a polícia entrou no gabinete do deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, líder da oposição na Câmara. Os agentes apreenderam documentos e equipamentos. A polícia também fez buscas na residência do deputado em Niterói, onde apreendeu celulares, notebooks, passaporte, uma arma e munição. Jordi estava em casa. Nos pedidos de busca e apreensão, a Polícia Federal afirmou que há indícios de fortes ligações do deputado Carlos Jordi com um outro político do Rio de Janeiro, Carlos Victor de Carvalho. Segundo os investigadores, a relação entre os dois vai muito além de um vínculo político. Os indícios mostram ainda que Jordi tinha o poder de ordenar ações antidemocráticas e agitar a militância. A Procuradoria-Geral da República concordou com as buscas. Carlos Victor de Carvalho, conhecido como CVC, é suplente de vereador de Campos dos Goitacazes. Ele foi preso em janeiro do ano passado na Operação Ulisses, que investiga o financiamento e a organização dos atos antidemocráticos por pessoas da região de Campos dos Goitacazes. O próprio CVC também divulgou imagens dele nas redes sociais, participando em Brasília dos atos golpistas de 8 de janeiro. CVC foi solto no mês seguinte.
Segundo a PF, Carlos Victor é responsável por administrar mais de 15 grupos de WhatsApp, cujas temáticas são de extrema-direita, tal como há diversos elementos de prova, conforme demonstrado nas informações de polícia judiciária, que ele organizou diversos eventos antidemocráticos na cidade de Campos. A PF afirma que CVC buscou orientação de Jordi para agir durante o bloqueio de rodovias, em 1º de novembro de 2022. CVC escreveu: "Bom dia, meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo." Jordi respondeu: "Fala, irmão, beleza? Está podendo falar aí?" E CVC disse: "Posso, irmão. Quando quiser, pode me ligar." Segundo a Polícia Federal, em tal data ocorriam os bloqueios de rodovia em todo o Brasil, inclusive em Campos, e tal diálogo, em que CVC chama o parlamentar de meu líder, pedindo direcionamento quanto a parar tudo, levanta fortes suspeitas da participação de Carlos Jordi nos atos que ocorreram. A polícia afirmou ainda que no dia 17 de janeiro do ano passado, quando o CVC encontrava-se foragido, Jordi fez contato telefônico com ele, sendo que, como parlamentar, representante da população brasileira, ao tomar conhecimento do destino do foragido, seu dever como agente público seria comunicar imediatamente à autoridade policial. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que autorizou a operação, destacou indícios de que o parlamentar seria a pessoa que efetivamente orientava as ações em tese organizadas por CVC, não se tratando, portanto, apenas de uma relação de afinidade entre ambos. No fim da manhã, Carlos Jordi se apresentou à PF, no Rio, para prestar depoimento. Nunca incentivei, nunca financiei, muito menos financiei, não tenho relação alguma com o 8 de janeiro, não tenho relação alguma com ninguém dessas pessoas que foram para os quartéis generais. Aí eles dizem que há mensagens minhas com pessoas que eu seria um mentor, um articulador do 8 de janeiro e de bloqueios de estrada. Mentira! Mentira! Entre os alvos da operação de hoje também estão pessoas que montaram acampamento em frente à 2ª Companhia de Infantaria, em Campos dos Goitacazes. O ministro Alexandre de Moraes também autorizou a quebra dos sigilos telefônico e de mensagens de todos os investigados. Eu fui alertado agora de que eu disse atos democráticos de 8 de janeiro, são os atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado, desculpe. Mas olha só. Apesar de o próprio Carlos Victor de Carvalho ter postado selfies nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, como você acabou de ver na reportagem, a defesa disse que ele não teve envolvimento e nem estava em Brasília naquele dia. Sobre a relação com Carlos Jordi, a defesa disse que CVC apenas participou da campanha eleitoral do deputado. Com a presença do presidente Lula, uma cerimônia marcou hoje a retomada das obras da refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, na região metropolitana do Recife. Ela foi concebida em 2005, no primeiro governo Lula, em parceria com a Venezuela, e orçamento inicial de 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Em 2014, as obras já haviam consumido quase 20 bilhões. Na Operação Lava Jato, a refinaria apareceu na investigação de corrupção de diretores da Petrobras, de empreiteiras e de políticos. Há quase 10 anos, a refinaria opera parcialmente, com produção diária bem menor do que a programada. Hoje, o discurso do presidente Lula teve cunho fortemente político. Ele lembrou o período de prisão em Curitiba, criticou a Lava Jato e fez uma defesa veemente da Petrobras. Lula anunciou que a empresa vai investir 17 bilhões de reais até 2028 na retomada das atividades de refino. A seguir, a fraude com guias de arrecadação de prefeituras. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 8 suspeitos de fraudar guias de arrecadação de prefeituras. 6 pessoas foram presas no Distrito Federal, uma em São Paulo e outra em Goiás. 2 estão foragidas. Segundo a polícia, o esquema tinha a participação de hackers e servidores de prefeituras de 5 municípios: Morros, no Maranhão, Ubaitaba, Bahia, Serra do Navio, Amapá, Jacinto, em Minas Gerais, e Acorizal, em Mato Grosso. De acordo com as investigações, um servidor da prefeitura emitiu uma guia de arrecadação que deveria ser usada para que empresas ou outras entidades fizessem doações para, por exemplo, recuperação de áreas atingidas por enchentes.
O boleto apontava o Banco do Brasil como a instituição que seria usada para que o dinheiro chegasse à prefeitura. O valor de face do boleto era alto, como, por exemplo, 5 milhões de reais. Um hacker que integrava o grupo criminoso invadia o sistema do Banco do Brasil e alterava o QR Code do Pix para valores muito menores, de centavos, que era o valor efetivamente pago pela entidade doadora. O sistema do Banco do Brasil entendia que o Pix foi pago no valor que constava na guia, os 5 milhões de reais. Assim, o Banco do Brasil repassava o valor integral da guia e não os centavos pagos. O grosso do dinheiro ia direto para o bolso dos criminosos que integravam a quadrilha. Eles conseguiam pagar um boleto aproximadamente de 5 milhões com centavos, né? O boleto era tido como pago. O banco encaminhava para a prefeitura os valores, tivemos valores de até 5 milhões, mas recebia centavos. A partir daí começava a segunda parte do crime, que era o dinheiro ser enviado para outras contas de terceiros e alguns ficavam na própria prefeitura também, alguma parte do dinheiro. O Banco do Brasil declarou que as investigações começaram a partir de uma apuração interna, que detectou irregularidades. Afirmou também que comunicou às autoridades policiais e que possui processos estabelecidos para apuração de fraudes. Segundo os investigadores, um advogado de São Paulo seria o operador financeiro da organização criminosa. Ele está fora do país e é considerado foragido. A Polícia Civil do Distrito Federal já acionou a Interpol para tentar localizá-lo. Os policiais apreenderam na casa do advogado armas e dinheiro. Os investigadores monitoraram os suspeitos nas redes sociais, que publicaram fotos em viagens e em festas para comemorar os golpes. As prefeituras citadas negaram participação no esquema e afirmaram que estão colaborando com a polícia. O Ministério da Educação publicou as regras do ProUni deste ano. O programa oferece bolsas totais e parciais para alunos de baixa renda em universidades particulares. São 4 dias de inscrição, de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, no portal do MEC. A banda Paramore cancelou a participação no Lollapalooza 2024. No lugar, vai subir ao palco do rock alternativo do Kings of Leon. A banda se apresentará no sábado, 2º dia do festival. Quem comprou ingresso para a data pode pedir reembolso a partir de amanhã. O Lollapalooza é de 22 a 24 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O Jornal da Globo é depois de This Is Us. Boa noite. Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Rei nesta quinta-feira, às 5h30 da tarde, no Estádio Metropolitano. Com clima de tira-teima, é o terceiro confronto entre os rivais nesta temporada, realizado uma semana depois de os merengues levar a melhor na semifinal da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita. Por conta do título do Real Madrid na Supercopa da Espanha, a grande dúvida é se os jogadores do Atlético de Madrid farão um corredor de aplausos para o adversário que acabou de levantar algum troféu importante. Tal tradição foi deixada de lado pelos colchoneiros no fim da temporada 21, quando os merengues haviam conquistado o Campeonato Espanhol com antecipação e jogaram a partida seguinte no Metropolitano. A tendência é que o cenário volte a se repetir no duelo desta quinta-feira. Com a bola rolando, o desafio para o Real Madrid é voltar a superar um rival que lhe provocou a única derrota da temporada até o momento, o 3-1 no Metropolitano pelo Campeonato Espanhol no fim de setembro, sem Vinícius Júnior. O time está a 21 jogos sem perder, incluindo uma sequência de 7 vitórias nas últimas partidas, e o triunfo sobre os colchoneiros na Supercopa da Espanha só veio na prorrogação em um jogo de 8 gols e 3 viradas. O Real Madrid segue com os desfalques dos lesionados Courtois, Éder Militão, Alaba e Lucas Vázquez. Rodrigo foi confirmado, mesmo após treinar separadamente do elenco na véspera, administrando uma fadiga muscular. Também entre os relacionados está o lateral direito brasileiro Vinícius Tobias, que tem atuado no Castilha, time B. O Atlético de Madrid deve contar com a volta de Memphis Depay, o atacante holandês ficou fora da Supercopa da Espanha devido a uma lesão muscular na coxa
e será a primeira partida de Griezmann depois de se tornar o maior artilheiro da história do clube. Provável escalação da equipe do Atlético de Madrid deve ter Oblak, Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Samuel Lino, Depou, Koke, Nix, Griezmann e Morata, do técnico Diego Simeone. Já a provável escalação do Real Madrid deve ter Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Brahim Dias e Vinícius Júnior, do treinador Carlo Ancelotti. Na fase anterior, o Atlético de Madrid passou fora de casa contra a equipe do Lugo pelo placar de 3-1, gols de Correia e 2 gols de Memphis Depay. Pelo lado do Lugo, gol marcado por Antonetti. E na fase anterior, o Real Madrid passou fora de casa pelo Arandina, também pelo placar de 3-1, gols de Joselu, Brahim Dias e Rodrigo. Pelo lado do Arandina, foi gol contra de Nacho Fernandes. Já no campeonato espanhol, o Atlético de Madrid é o quinto colocado, 19 jogos e 38 pontos, 12 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 39 gols pró, 23 contra, saldo 16. Já o Real Madrid é o vice-líder, 19 jogos, 48 pontos, 15 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 40 gols pró, 11 contra, saldo 29. O G4 do Campeonato Espanhol é formado pelo Girona, 49 pontos, Real Madrid, 48 pontos, terceiro colocado Atlético de Bilbao, 41 pontos, e na quarta colocação Barcelona, 41 pontos. A zona de rebaixamento é formada pelo Cádiz, 18º colocado, 15 pontos, Granada, 19º colocado, 11 pontos, e o Almeria, 20º colocado, 6 pontos. Na rodada passada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid jogou no estádio Montilivi e perdeu para a equipe do Girona por placar de 4-3. Os gols do Girona foram marcados por Valério Fernandes, Sávio, Lind e Ivan Martínez. Já pelo lado do Atlético de Madrid, os 3 gols foram do Morata. Já a equipe do Real Madrid, na rodada passada do Campeonato Espanhol, jogou no Bernabéu e venceu o Mallorca pelo placar de 1-0, gol de Anthony Rudiger. Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid joga no estádio Nuevo Los Carmenes contra a equipe da casa, o Granada, jogo marcado para acontecer segunda-feira, dia 22, às 5 horas da tarde. Já o Real Madrid, na próxima rodada, joga contra o Almeria em casa, no Santiago Bernabéu, jogo marcado para acontecer domingo, dia 21, a partir do meio-dia e 15.